noite aqui na Catedral da Fé, em Surubim. Então, quero também agradecer de todo o coração o convite gentil, o tratamento também tão honroso que minha princesa e eu já recebemos desde a hora que soubemos que vinha para essa cidade maravilhosa. Amém, queridos? Como já foi dito, queridos, hoje à noite estamos em uma experiência Rema. E o Rema eu digo que é mais do que uma escola da palavra, é uma universidade da fé, tá? Isso porque quando nós recebemos essa palavra da forma como ela é ministrada, irmãos, não é um chavão, mas é uma realidade. A nossa vida nunca mais é a mesma. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse assim: e conhecereis a verdade, e a verdade é quem tem o poder de te libertar. Libertar de quê, pastor? Olha, os religiosos da época de Jesus, os fariseus, por exemplo, eles se chatearam com Jesus falando esse tipo de coisa para eles. Por quê? Porque eles achavam que, porque eles interpretavam a Bíblia da sua forma, então eles achavam que já conheciam tudo. Imagina, 1500 anos aproximadamente de judaísmo, sabe-se lá quantas centenas de anos também da criação do partido dos fariseus dentro do judaísmo. Eles não queriam outra visão, eles não queriam saber de outra forma de ver Deus. E Jesus Cristo, irmãos, Ele vem trazendo o que nós entendemos hoje que é a palavra Rema. Rema é a palavra falada de forma que ela se materializa, ela é viva, ela é eficaz. Os discípulos de Jesus chegaram a dizer para Ele assim: Senhor, ensina-nos a orar. Mas espera lá, eles já oravam há 1500 anos. A religião judaica já existia e o povo já orava pelo menos 5 vezes ao dia, batendo cabeça. E eles vêm dizer: Senhor, nos ensine a orar. Qual era a diferença da oração de Jesus para a oração deles? É que a oração de Jesus era uma oração rema, a palavra falada, palavra viva. Jesus não precisava de muitas palavras, irmãos, para que o poder da palavra de Deus se materializasse e operasse na vida das pessoas. Então, o que este seminário, essa escola da fé, ou essa universidade da palavra faz conosco é isso: é nos fazer entender, irmãos, que há em Deus um desejo grande que nós não sejamos apenas salvos. Paulo disse para Timóteo: o desejo de Deus é que todo ser humano se salve, mas também que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Nós nunca chegaremos ao pleno conhecimento da verdade, irmãos, se nós não dedicarmos tempo para estudar e meditar na palavra de Deus. A pior coisa para um crente é dizer: eu já sei, eu já conheço, isso aí eu já ouvi. A pior coisa para um crente é isso. Mas a minha Bíblia mostra claramente, irmãos, a minha Bíblia mostra claramente que eu devo conhecer o Senhor, mas prosseguir em conhecê-lo. Amém? Então hoje eu quero meditar com todos vocês dentro de 45 minutos. Eu quero meditar com todos vocês a respeito de uma das 24 matérias do Rema, que chama-se Fundamentos da Fé. Então, vou pedir ao pessoal da mídia que me ajude. Nós vamos para Hebreus capítulo 11, verso 1, usando a versão revista e atualizada, tá bom? Então, vejamos o que diz Hebreus capítulo 11, verso 1. Esse é o capítulo da fé. Todos nós sabemos, irmãos, que Hebreus começa falando sobre a fé que agrada a Deus e fala sobre os heróis da fé. Amém? Então, nós temos que entender, irmãos, que a fé é a forma que Deus mesmo estabeleceu para que o homem lhe obedeça
e receba as bênçãos que Ele tem gratuitamente a nos oferecer através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Desse modo, irmãos, quer que nós estejamos oferecendo alguma coisa a Deus ou recebendo de Deus, irmão, isso só vai agradá-lo se nós fizermos pela fé. Amém? Quando estudamos sobre os fundamentos da fé, irmão, fica evidente que existem princípios que operam a fé. E esses princípios é o modo desejado de Deus para que todos os seus filhos, irmãos, eles vivam dessa forma que agrade a Deus. É por isso que Romanos 1,17 diz: o justo viverá da fé. Escute isso. Não há outra forma, irmão, de um crente viver. A ordem imperativa de Deus, Romanos 1,17: o justo viverá da fé, ou pela fé. Não, a fé não é uma opção. Não, se você quiser, você viva pela fé. Se não quiser, viva de qualquer jeito, também vai agradar a Deus. É impossível, irmãos. Deveríamos buscar compreender sobre os fundamentos da fé, porque já imaginou viver uma vida, irmão, que vem à igreja, sai da igreja, trabalha na igreja, enfim, se sacrifica pela igreja, e no final não está agradando a Deus? Isso deve ser perda de tempo, concorda comigo, irmão? Mas eu quero aprender, irmão, como aqueles que agradaram a Deus, como aqueles que moveram Deus. Eu vejo um homem chamado, irmão, Estevão. Fala-se pouco sobre ele na Bíblia, mas o pouco que fala já nos ensina muito. Ele aparece, irmãos, lá em Atos capítulo 6, quando é escolhido os primeiros diáconos na igreja. Os diáconos serão aqueles que vão servir as mesas, ou seja, sairão do templo, não estarão apenas dentro de quatro paredes, eles estarão lá fora nas casas, eles estarão servindo mesas. E este homem Estevão, irmão, é um homem de um coração assim, tão apegado à palavra, que ele conhecia a palavra, irmãos, e quando ia servir mesa, entregar a cesta básica, ele era cheio de fé, de ousadia, intrepidez, pois a minha Bíblia, a sua, vai registrar que ele operava milagres fabulosos, extraordinários. Ah, pastor, eu pensei que esses milagres extraordinários, fabulosos, quem operava eram os apóstolos, os profetas, eram os poderosos na igreja que Deus usa. Não, meu filho, a Bíblia mostra para nós que esse diácono, que não tem nenhum registro dele pregando em púlpito de igreja, fazia milagres extraordinários. Como assim, irmão? Ninguém faz milagre, irmão, apenas porque deseja fazer milagres sem estudar sobre os milagres. Ninguém pode dizer que tem fé, irmão, pois a Bíblia diz que aquele que diz que tem fé, esse, irmão, tem que ter recebido da palavra a fé que tem. A Bíblia chega até a dizer: aquele que profetiza precisa profetizar pela fé. Porque profetizar não é apenas abrir a boca, não é apenas falar qualquer coisa. Profetizar, irmão, é ter convicção de que o que vai dizer e espera acontecer tem respaldo da palavra de Deus. Por que isso? Porque o próprio Deus diz para nós que o profeta que profetizar e não acontecer, esse não falou da parte de Deus. Como é que eu sei que eu posso falar da parte de Deus? Conhecendo a sua palavra, conhecendo a sua vontade. Aleluia! Você pode ser um profeta nessa sua geração. Você pode ser uma profetisa na sua casa. Você pode ser um profeta na sua escola. Você pode ser a profetisa da sua comunidade. Ah, pastor, eu pensava que tinha que vir um dom especial assim sobre mim. Não.
Basta você se interessar em conhecer a palavra. Quanto mais você se aproxima da palavra, mais essa palavra entra em você e mais você tem confiança de falar da parte dela. O que você disser crendo, disse Jesus, vai acontecer. Aleluia! Louvado seja Deus. Amém? Eu não sou um profeta, irmão, mas já profetizei. Eu mergulhei na palavra, fui estudar a palavra, fiquei convencido da palavra. Por exemplo, de que Deus, Ele quebra o jugo de mulheres que não possam engravidar. Eu fui estudar e entendi e compreendi pela palavra que a vontade de Deus é que a mulher estéril seja uma alegre, feliz mãe de filhos, não de um filho só. Aleluia! E convicto disso, cheio dessa convicção, irmãos, eu ousei convidar na igreja e dizer: quem aqui está casados, que deseja ter filhos, mas tem um impedimento? A medicina está dizendo que você não vai gerar filhos. Deus está dizendo que nessa noite você vai engravidar. Menos de um ano depois, minha esposa e eu encontramos as pessoas: pastor, aqui, ó, pastor, era impossível, era trompa entupida, era tanto problema de saúde, não tinha como engravidar. Eu digo: mas Deus, irmão, falou na palavra dele. Se eu e você crermos nessa palavra e pôr ela em prática, filho, ela vai operar eficazmente. Aleluia. Por que é tão importante eu conhecer sobre os fundamentos da fé? Porque ninguém, por exemplo, pode construir nada a partir do teto. Se você quiser construir uma casa, você tem que fazer fundamentos firmes. Não vai colocar qualquer coisa no fundamento. Está comigo, irmão? Então, com Deus é a mesma coisa, existem fundamentos, nós temos que ver que fundamentos são esses. Eu pretendo ser rápido. Hebreus capítulo 11, para quem chegou agora, verso 1, põe na tela, meu filho, pelo amor de Deus. Vamos ver o que diz a Bíblia. A Bíblia diz: ora, a fé é, digam todos comigo, a fé é. Eita, Jeová, isso mesmo. A fé é o que mesmo, irmão? A fé é uma certeza de coisas que se esperam. Escuta lá. A fé é uma certeza de coisas que se esperam. O que você está esperando da parte de Deus? Você está esperando que esse tumor realmente ele se expanda dentro do seu corpo ou dentro de alguém que você ama na sua família? Você está esperando esse casamento acabar? Você está esperando esse filho ou essa filha lhe dar mais decepção? Porque meu Senhor Jesus diz que é tão perigoso a gente crer errado. Eu conheço pessoas que dizem assim: pastor, mudou o tempo, ó, a minha corize, ela volta. E não é que volta mesmo. Eu conheço outros que dizem assim: mudou o tempo, esfriou um pouquinho, estava quente demais, esfriou de repente, a minha artrite, a minha artrose, já começa a doer, olha, misericórdia. Acontece, porque foi Cristo quem disse: tudo quanto você disser crendo, mesmo que esteja crendo errado, acontece. Alô? Que tal a gente aprender a crer certo? Se você aprende a crer certo, irmão, você vai evitar que os prejuízos cheguem na sua vida. Como é que eu evito prejuízo, pastor? Isso não é uma coisa, é uma coisa inevitável. Meu filho, não fale isso não. Crente não pode viver por fatalidade. Vou dizer de novo: crente não pode viver por fatalidade. Achar que foi determinado isso, não tem quem mude. Os médicos vão dizer para nós: estudamos isso, essa doença não tem cura, nós levamos muito tempo pesquisando isso aqui é uma realidade, é um fato. A palavra de Deus vem e desmancha tudo. Aleluia. Minha Bíblia diz para mim que havia um cego de nascença,
cego de nascença. Sabe o que diz nos originais, irmão? Que o camarada não tinha as bolotas dos olhos. Aleluia. Não tinha globo ocular. Mas meu Cristo, a palavra viva, cuspe na terra, com a sua saliva faz lodo. Deixa eu falar para você o que está acontecendo aqui. É o divino se misturando com o natural. Saliva era o que Jesus Cristo tinha para provar seu DNA divino, assim como seu sangue. E ele pega, irmão, o que é divino, vai no natural, na terra, e traz dois olhinhos novo azul, lindo, e coloca. Eu senti uma pontinha de inveja de alguém aqui, ficaram calados, nem amém disseram, pelo amor de Deus. Sabe que nunca houve um milagre igual a esse, nem jamais haverá. Porque só a palavra que cria todas as coisas, só a palavra que dá forma a todas as coisas, irmão, tem a capacidade de gerar isso. Aleluia. Sabe por que Jesus fez isso? Porque os que seguiam ele estavam crendo em maldição hereditária. Senhor, quem foi que pecou? Esse que pecou antes de nascer, ou os pais dele que pecaram para ele nascer assim? Olha que confusão danada na cabeça dessas pessoas. Como é que o cabo vai pecar antes de nascer? Alô? Como é que alguém peca antes de nascer? A não ser que creia em reencarnação, espiritismo, né? Mas se você é um cristão, não deveria crer em reencarnação nem em espiritismo. Porque a sua Bíblia diz: o ser humano está determinado viver e morrer uma única vez. Daí por diante segue-se o juízo. Alô? Mas os judeus acreditavam, irmão, em maldição hereditária. Se os pais pecaram, os filhos sofrem as consequências. Ou então até esse aí mesmo já veio do ventre pecando. Pelo amor de Cristo, é muita enrolação. Aí Cristo vai e transforma, irmão. Ele junta o natural com o sobrenatural e pá, dois olhos novos para o camarada. Não, e eu acho interessante, irmã, sabe o que é? É Jesus dizer assim para ele, para o cego: vai te lavar no tanque de Siloé. Por que Jesus simplesmente não disse: vai te lavar? Por que Jesus não disse: alguém traga água aqui, por favor, para eu lavar esse moço que ficou sobrando aqui um pouco de saliva com terra? Por que ele disse ao cego: vai te lavar no tanque de Siloé? Temos que estudar a Bíblia, irmãos. Nós não podemos só ler a Bíblia, irmão. Sabe que Jesus Cristo nunca disse para a gente ler a Bíblia? Ele disse: examine as Escrituras. Examinar, irmão, leva tempo. É ruim demais quando nós vamos a um consultório e o médico nem olha para a nossa cara e já dá o diagnóstico que ele acha que é e manda tomar um remédio. Você diz: não vou voltar mais não, os camaradas nem me atendeu direito. Mas exame que é bem feito mesmo é aquele que demora. É muita pergunta, é muita pesquisa, até encontrar uma solução. E de preferência uma solução definitiva para aquele mal que estava assolando a pessoa. Concorda comigo, irmão? Então é necessário estudar a Bíblia. Jesus, repito, não disse leiam as Escrituras, ele disse examine, porque se você examinar bem ela, você encontrará nela a salvação. Ela fala de mim. Amém, irmãos? Então, para entender fé, irmão, primeiro a gente tem que entender o que é que a gente espera. O que a gente está esperando? Então eu vim hoje à noite dar uma boa notícia para você. Quero que coloque também na tela agora o Salmo 146, do verso 1 até o 10. Eu vou ler Bíblia para você hoje, para você saber, irmão, qual é a esperança do crente. A esperança bendita do cristão. Salmo 146, de 1 a 10. Vamos lá, meu filho, por favor. Aleluia! É assim que já começa essa palavra. Oh, glória a Deus. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Verso 2, pode correr. Louvarei o Senhor durante a minha vida toda, e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Isso aqui já me ensina, meu filho, que nós que estamos nesse mundo vamos sofrer, irmão, aperto do cão, nós vamos passar necessidade. Agora a gente vai murmurar se quiser.
Vai murmurar se quiser, mas a Bíblia nos ensina, ei, enquanto eu viver, o que vai sair da minha boca não é murmuração, não é lamentação, não é nada negativo. O que vai sair é louvor, gratidão, exaltação. Eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Vamos lá, meu filho. O que é que diz o verso 3? Sabe por quê? Porque nós não vamos confiar em príncipes, nem vamos confiar nos filhos dos homens, em políticos, em ninguém. Porque neles não há salvação. Porque quando sai o espírito deles, eles tornam o pó. Nesse mesmo dia, todos perecem. E perecem também os seus planos, projetos, seus desígnios. Verso 5, agora, bem-aventurado mesmo, é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança, aleluia, esperança, irmão. Sabe o que é esperança, querido? Esperança não é esperar deitado numa rede espiritual. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer, quando Ele quiser fazer, Ele faz, irmão. Se for da vontade dEle, Ele vai fazer. Esquece isso, irmão. Esperança é uma ardente expectativa de que as coisas boas irão acontecer, porque nós não estamos confiando em homens, não estamos confiando em príncipes, não estamos confiando em cavalos, não estamos confiando em instituições, nós estamos confiando no Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Eu fico impressionado quando Davi está assim, olhando para as montanhas, de repente assim ele diz: quando elevo meus olhos para esses montes, de onde que me virá o socorro? Eu já vi pessoas interpretando e dizendo assim: olha, Davi estava tão agoniado, tão aperreado, que os problemas dele eram do tamanho daquele monte. Se você tem esse problema do tamanho desse monte, se você tem problemas iguais a esse, intransponíveis, vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Para com isso, irmão. Precisamos interpretar a Bíblia de forma clara, irmão. Se ler somente, cair no que os outros estão dizendo, na interpretação dos outros. Você tem o Espírito Santo dentro de você, meu filho. Ei, Ele te ensina todas as coisas. O Espírito Santo te ensina todas as coisas. E o que eu acho lindo, pastor, é que a Bíblia diz: Ele vai até falar para você, anunciar a você, até as coisas que há de vir. Depois que eu aprendi isso, irmão, há 36 anos atrás, parei de ler horóscopo. E o horóscopo é o Espírito Santo. Ele diz para mim como será amanhã. Amém? Esperança é uma expectativa ardente de que as coisas que esse Deus imutável, esse Deus de palavra, esse Deus de caráter, esse Deus de aliança, irmão, Ele vai fazer exatamente o que eu confiar para Ele fazer. Está comigo, irmão? Então fé é o quê? É certeza em cima desta esperança bendita que só Deus pode nos dar. O mundo está dizendo as coisas vão piorar, irmão. A economia vai ser difícil. Vão fechar as igrejas. Já começou a perseguição religiosa. Vai ser todo mundo ser jogado nas arenas e ser comido pelos leões. O mundo sempre disse isso, filho. Mas como eu e você vamos reagir a estas notícias exteriores, irmão, é que vai provar realmente se nós temos fundamentos na nossa fé. Continua lá, Hebreus, volte para Hebreus, por favor, meu filho. Perdão. Vamos para Provérbio 10, 28. Rapidão, para eu ganhar tempo. 25 minutos, meu Deus do céu. Provérbio 10, 28, na tela. Olha o que está escrito em Provérbio 10, 28. Diz: a esperança dos justos é o quê? Deixa eu ler melhor também. Olha, a esperança dos justos é a alegria. Ali não está escrito felicidade. Eu não gosto de dizer nas igrejas assim: quem aqui está feliz? Porque muita gente, pá também.
Não está. Sabe por quê? Porque a felicidade, irmão, depende das circunstâncias. Se as contas estão pagas, enxer o sorrisão de Gênesis Apocalipse, ó. Estou devendo nada a ninguém, graças a Deus. Até os dias estão em dia. Oh, aleluia. Oh, Jeová, aleluia. Né? Felicidade. Mas aí, quebra o carro, o botijão vai faltar o gás no dia que a sogra vai para lá comer na casa. Ixi, meu Deus do céu, misericórdia. Mas enfim. E as coisas começam a dar errado. Meu Deus, é uma coisa errada atrás da outra. Aí pode olhar, seu rosto se transforma. Porque a circunstância determina se você vai estar feliz ou atribulado. Mas a alegria não, irmão. A alegria é o fruto do Espírito que o justo tem dentro dele. E a alegria, irmão, independe de ter, não ter. Alegria, você pode estar numa cama de enfermaria e você tão alegre, tão esperançoso. Aleluia! O pastor Buddy Wright, fundador do Rema no Brasil, pendurado em uma máquina de hemodiálise, 4 a 6 horas por dia, 3 ou 4 dias por semana. Os braços já não tinham onde furar e encontrar veias para aquele trabalho. Mas sabe, irmãos, quem chegasse naquela sala daquela transfusão era impactado com uma presença de alegria, de esperança, um poder real de Deus. E as pessoas se convertiam, outras ficavam constrangidas, dizendo: meu Deus, eu trago meu parente para aqui, uma tristeza só, é angústia, é agonia, é desesperança. E este homem, por que é que este homem não se abala? Ele descobriu o segredo, filho, a esperança do justo, filho, é alegria. Agora, a expectação, o desejo dos perversos vai perecer. Dá um amém, porque é verdade também. Aleluia. Jeremias 17. Jeremias 17, verso 7 e verso 8. Rapidão, meu filho, por favor. Jeremias 17, verso 7 e 8, está dizendo assim: bendito o homem que confia no Senhor, porque a sua esperança é o Senhor. Olha que coisa linda, irmão. Eu gosto dos detalhes da Bíblia. Bendito é o ser humano, a palavra homem é ser humano que confia no Senhor, cuja esperança é o próprio Senhor, não o que ele tem. A sua Bíblia diz assim: assim como o olhar dos servos estão na mão do seu Senhor, assim, Senhor, nosso olhar está em ti e não no que o Senhor tem. Porque uma coisa, irmão, a gente se achegar a Deus só porque precisa dele. Me cure, Senhor, me abençoe, Senhor, me multiplique, Senhor, Senhor, me faça engrandecer, me prospere, Senhor. Essa é coisa só de servos. Mas filhos não, filho. Independe do pai ter ou não, filho olha para o caráter do pai, ele olha para a paternidade, ele olha e honra, ele olha e considera, ele olha e admira, aleluia! É por isso que a palavra diz para nós: ei, bendito é quem confiar no Senhor e quem coloca a sua esperança, expectação de que esse Senhor vai fazer, porque o que ele diz, ele cumpre. Bendito seja o nome do Senhor. Não menos importante, eu poderia passar aqui 2 semanas só ensinando e mostrando a vocês a respeito dessa certeza, nessa esperança, essa confiança bendita. Isaías 40, 31, por favor, irmão. Isaías 40, 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor, repito, esperar confiadamente, irmão. Esperar com convicção de que Ele chega. Talvez você e eu não vamos receber na sexta-feira à noite
O pagamento daquilo que ele está esperando. Mas eu posso te dizer uma coisa, meu filho: não há pagador melhor do que seu Pai Deus. Aleluia. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles sobem como asas, como águias. Eles correm e não se cansam. Caminham e não ficam fatigados. Bora para o outro. É isso mesmo. É de 31. Tá bom. A minha Bíblia diz assim: achaste mel, meu filho, come só o que te basta para tu não enjoar. Tá bom? Então eu vou passar para outro tema aqui, que é para você entender, meu filho, que tem tanta coisa para a gente estudar sobre fé. Vou repetir, Hebreus 11:1. Põe na tela de novo, filho. Hebreus 11:1 diz: a fé é certeza no que eu estou esperando. Não é assim? Mas também ela é convicção em cima de fatos que a gente não viu. Eu vou melhorar para você. Convicção, meu filho, é alguém que está tão firme, mas tão firme naquilo que crê. É a faca entrando assim, desatarrachando o umbigo dele. E ele dizendo: mas não mudo, mas eu creio que é assim. Isso para mim é a verdade. Eu não abro mão. Convicção. Estude a história dos apóstolos, como é que eles foram mortos. Nenhum deles gritava desesperado. Nenhum deles tinha medo. Nenhum deles, irmãos, estavam tremendo. Muitos deles pediram, inclusive, assim: me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser pregado como o meu rei, o meu Senhor. Como assim? Como é que alguém se deixa matar de forma tão horrenda, tão humilhante? A não ser que ele tivesse convicção em cima de fatos. O que é um fato, pastor? Um fato é um acontecimento imutável. Vou dizer de novo: um fato é um acontecimento imutável. Já aconteceu. Não vai mais voltar. Alô? Mas aconteceu, é real. Então veja, a Bíblia diz que a fé, meu filho, é convicção em cima de fato. E um dos fatos que nós encontramos na Bíblia, irmãos, que edifica a nossa fé, é o fato de que Cristo morreu por nós quando nós éramos pecadores. Isto é um fato, não tem quem mude. Aleluia. Um fato, irmão, é o que a Bíblia diz em Gálatas 3: ele se fez maldição em nosso lugar, porque já estava escrito: maldito será aquele que for pendurado no madeiro, e ele já foi. Aleluia. Sabe o que é que 1 de Pedro diz para nós? 1 de Pedro 3,15. Joga ali, meu filho. 1 de Pedro 3,15 diz: antes, santifiquem a Cristo como seu Senhor. Faça isso em vosso coração, mente, não no intelecto, não nas emoções. Porque você precisa estar sempre preparado. Você precisa estar sempre preparado para responder a qualquer um qual é a razão dessa sua esperança. Qualquer um aqui, filho, é ser humano e demônios, que um dia vão nos colocar à prova. Prove que você está salvo. Prove que você tem seus pecados perdoados. Prove que você foi curado. Sabia, irmão, que os homens vão nos provar? Eu já sofri isso na pele. Eu fui gerente de um jornal, um grande jornal na Paraíba. E o cara que era o meu supervisor nesse jornal, ele era de uma religião contrária ao cristianismo. Esse cara nunca se aproximou de mim, irmão, para não vir questionar a minha fé. Ele inclusive dizia assim: eu fui ler a sua Bibliazinha, sabe? Encontrei defeito nela. Sua Bibliazinha diz que Deus não muda. Mas ela está mostrando que Deus muda. Porque Deus disse para Moisés: vou acabar com essa raça todinha, vou acabar com esse povo, estão construindo um bezerro de ouro aí, vou desmantelar com todos eles, começo por você de novo. Mas Moisés disse: não faça isso não, Senhor.
Os povos ao redor vão dizer depois: olha, ele prometeu tirar esse povo do cativeiro, tirar eles do exílio, levar para a terra prometida e não cumpriu a palavra. Porque a tua natureza, Senhor, não é de matar, tua natureza não é de destruir. Tu és longânimo, tu és benigno, tu és assaz bondoso. E quando Moisés fala assim, Deus diz: pronto, por causa desta tua palavra, eu não vou destruir esse povo. Mas sabe o que é que aquela pessoa que me questionava dizia para mim? Seu Deus é mentiroso. Porque ele disse que ia fazer, mas não fez. Ele era tão cego, é tão do diabo, é tão do Satanás, que ele não enxergava a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, e esse caráter generoso de Deus, que diz que é um coração contrito e quebrantado, ele não vai desprezar, mesmo que tenhamos errado grosseiramente contra ele, meu filho. Mesmo assim, a minha Bíblia diz claramente, e a sua, que Deus, irmão, fez com que seu filho viesse ao mundo, foi entregue pelo próprio Pai para nós, quando ele nos achou em pecado. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Pedro disse: vocês precisam estar preparados para responder a qualquer um, pessoas e demônios. Qual é a razão da esperança que você tem? Prove para mim que você realmente vai para o céu depois que morrer. Como é que eu posso provar? Para todo crente, irmão, a única prova que nós temos é a palavra de quem nos garantiu: aquele que crê em mim, ainda que morra, eu reviverei ele no último dia. E se você quer ter mais certeza ainda, para passar na cara do Satanás, ou de quem questionar você se você vai para o céu ou não, você só diga assim: olhe, quem disse isso para mim foi no inferno e destruiu seu chefe e voltou e está vivo para todo sempre. E a Bíblia diz: e a morte não tem mais poder sobre ele. Estes são os fundamentos da nossa fé, gente. Se você não tivermos convicção naquilo que nós cremos, meu filho, é bobagem dizer que tem fé. Porque a fé, ela é vista. A fé se vê. Eu vou começar a encerrar. A fé se vê. Posso descer aqui, doutora? Eu não vou me prender aqui atrás, não. A minha Bíblia diz, irmão, que alguns homens, não diz que eram 4, nem eram 6, nem eram 8. Alguns homens vieram trazendo um paralítico. Totalmente paralítico numa maca. De onde eles vêm, irmão? Quanto tempo eles vêm andando, a Bíblia não registra, mas certamente eles vinham de longe. Era muita dificuldade, não tem estradas aplanadas como temos hoje não, filho. É subindo monte, descendo ladeira, em cima de pedregulho, é correndo riscos de animais ferozes no deserto, atacados. Mas aqueles homens, eles tinham uma convicção em cima de fatos, que era o seguinte: já falaram que esse homem cura, já provaram que ele faz coisas inacreditáveis, já disseram que ele até ressuscitou o melhor amigo dele que estava podre há 4 dias no túmulo, já disseram, cara, que ele perdoou pessoas assim, olha, como uma tal de Maria Madalena, que já saiu dela 7 demônios, e ele é paciente com ela, e ela volta ao pecado, e ele lava de novo, e ela volta ao pecado. Essas notícias chegaram àqueles homens, eles se atarracharam numa cama, numa maca, e levaram aquele paralítico até a casa onde Jesus estava, em Cafarnaum. Quando eles chegam lá, meu irmão, a casa está assim, ó, cheia de gente. Não só a casa, mas a porta estava lacrada de tanta gente lá, pastor. Era o povo assim, um por cima do outro, querendo ouvir. Silêncio, calma aí, calma. O que foi que ele disse? Depois eu digo. Assim, o povo doido para ouvir. E aí chega esse pessoal. Eu fico imaginando, rapaz, o que sustentava o ânimo dessas pessoas trazendo um paralítico? Qual era a certeza que eles tinham que iam voltar com aquele homem andando? A fé. A fé em cima de fatos que você não viu, mas quando você recebeu pela fé e era verdade o que foi dito para você, meu amigo, esse Deus que ouve, que vê, que sabe todas as coisas, Ele vai achar você, vai operar para você, para que todos vejam a sua fé sendo honrada.
Eles vêm, chegam e tentam. Por favor, dá licença, senhora, deixa eu passar com a aleijadinha aqui. Dá licença que nada. Nós jogamos aqui na madrugada, irmão. Oxe, mas, por favor, gente, olha, vocês não tem compaixão não, esse pobre desse homem. Não, eles não foram com lamentação, irmão. Eles não tentaram convencer ninguém, sabe, por arrepio, por sentimento. Coitado, deixa esse pobre coitado passar na vez. Não tem esse negócio lá não, de passar na vez aqui. Não, assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira não. Por que não chegou cedo? Nunca viu gente assim não? Na igreja. Ixi, não vira não. Ah, meu Deus, eu vou levar vocês na igreja que eu faço parte, para você ver. Tentaram na porta, filho. Houve uma resistência. Aqui não passa. É impossível passar por aqui. Ninguém vai dar a chance nem dar a vez. O que fizeram eles? O que fizeram? Eu vou dizer o que alguns crentes fariam hoje. Alguns crentes diriam assim: está vendo? Eu não disse que não era melhor a gente nem ter saído de casa. 3 dias e 3 noites a gente andando com esse aleijado. O miserável nem um banho tomou, mãe. Eu já dizia a vocês: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai que a gente chega lá e ele não está. E outra coisa, e se não for da vontade de Deus curar? E se não for o tempo de Deus também para curar? Sabe o que é essas coisas que permeiam na cabeça dos crentes, irmão? Se não é da vontade, se não é o tempo, se eu sou digno de receber ou não. São 3 coisas que corroem e consomem a fé do crente. Tira a esperança bendita dele. Porque pessoas estão ensinando aí: cuidado, irmão, não peça assim não, muito não, irmão, porque tem o tempo de Deus, irmão. Deus vai fazendo o tempo dele. Então, e por que ele disse para pedir? Isso, minha irmã, é desse jeito. Se tem um tempo, irmão, determinado para ele, por que ele disse peça? Alô? Mas, ó, aquela porta vai abrir se Deus quiser. E por que ele disse bata nela? Não vou buscar não, porque se for da vontade de Deus vai vir até a mim. É mesmo que e por que ele disse? Vá atrás. Está vendo que Deus joga a responsabilidade para nós, filho? Todo mundo no Antigo Testamento sabia essa passagem. Não há impossíveis para Deus. O anjo disse isso para Maria, porque era só o que se conhecia no Antigo Testamento. Não tem impossível para Deus não, irmão. Maria disse: amém. Mas aí Jesus inaugurou uma nova era, um novo tempo. Ele disse: agora tudo é possível para quem crê. A responsabilidade não está mais em Deus, não é se Ele quer, se Ele pode ou se é o tempo. Agora é se você crê. Está comigo, irmão? Então veja o que acontece. Os homens tentam e há uma resistência. Muitos crentes já teriam desistido. Eu não vou mais não, vem mais não. Já me disseram para eu vir nessa igreja, disseram para eu confessar a tal da palavra da fé, confesso. Eu fico em casa orando uma língua que me ensinaram para orar, xarabaqueta, e não funciona. É mesmo, pai? Que interessante, né? Já vai desistir na primeira resistência? Eles não desistiram. Eles certamente procuraram outro meio para entrar. Uma porta dos fundos não acharam, uma janela não tinha. Aí alguém teve uma brilhante ideia. Que tal a gente fazer uma coisa que ninguém nunca fez? O quê? Rebentar o telhado dessa casa aí. Subir com um aleijado e depositar ele lá na frente daquele altar. Vai passar por cima de todo mundo. Ó. Tchum, esse impedimento todinho vai ser pouco. Que coisa, hein? Sabe o que é que Deus está esperando de mim, de você? Que a gente venha crer de uma forma que a gente faça coisas que ninguém nunca fez. Por que a gente espera que Deus faça os mesmos milagres? Que tal a gente entrar numa lista, melhor dizendo, da qual Paulo veio a pertencer? A Bíblia diz em Atos 19, pelas mãos do apóstolo Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Escute isso, milagre, irmão, milagre já não se explica, meu povo. Mas a Bíblia chega a expandir e dizer que pelas mãos do apóstolo Paulo, Deus fazia milagres extras. Mas pastor, o senhor está falando de Paulo. Qual é a diferença dele para você? Eu vou lhe dizer qual é.
É que Paulo estudou mais do que nós. É porque Paulo buscou mais conhecer o seu Deus. Ele gastou mais tempo buscando compreender. E depois que ele compreendeu, não tinha quem barrasse ele mais. A convicção é como um touro selvagem, não tem quem pare. Quando você estiver convicto do que você crê mesmo, filho, dentro da sua casa, ninguém mais vai olhar para você como via você antes. Haverá respeito, haverá honra. Uma vez um apóstolo amigo nosso, apóstolo Sérgio Pessoa, disse assim: tem gente que não vai com a minha cara, mas eles não aguentam, eles não suportam o poder da unção que está sobre a minha vida. Duvida eles falar contra ela. E é assim mesmo, irmão, porque essa unção não vem por oração, a unção não vem por pedir, irmão, a unção não vem por clamar, a unção, irmão, vem por se aprofundar no conhecimento da graça e de quem é Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Rasgar o telhado e começam a baixar o aleijado. Sabe o que é que a nossa Bíblia diz, minha gente? E Jesus, vendo a fé que eles tinham, vendo a fé se vê, gente, a fé é vista. Alô? Atos 14, Paulo está pregando lá na Galácia e diz que tinha um homem paralítico. Cadê meu irmão do teclado? Vamos trabalhar, suba ali, rapidão, por favor. Paulo está pregando lá na Galácia, tem um homem paralítico. Ouvindo ele pregar, olha para mim, e a Bíblia diz assim, que Paulo viu nele fé para ser curado. Como é que a gente vê fé, irmão? Eu digo como é que a gente vê fé. Sabe como é que eu sei que a pessoa não tem fé? Eu olho para ela e o olhar dela desvia. Busca assim. Você vê a fé, a convicção, a certeza que está esperando. Aquele aleijado da porta formosa de Atos 13, quando Pedro e João iam passando, ele disse: me dê uma esmola. E Pedro disse: olhe para nós. O cara bateu o olho e não tirou, meu filho. E diz assim, ele tinha uma expectativa de que ia receber alguma coisa. Como é que eu vejo a fé que opera, irmão? Porque há uma expectativa, eu vou receber, é meu, eu vou sair daqui com o que é meu, eu não vou sair daqui do jeito que eu entrei. Pedro disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas segundo essa expectativa que você tem, esse olhar que não desvia, essa esperança bendita que está no teu coração, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, pá! Queridos, nós precisamos compreender os fundamentos da nossa fé. Essa fé não pode ser usada apenas por poucas pessoas. Sabia disso, queridos? Eu preciso dar pelo menos mais um versículo. Está aparecendo ali, eu acho que o cronômetro parou. Estava 12, está em 7. Mas eu vou dar 2 versículos. Eu estou sendo chamado para dar 50 minutos de aula, então vamos lá. Aleluia. Judas, lá no finalzinho da sua Bíblia, só tem um capítulo, vamos lá. Joga na tela aqui, meu filho. Não vou nem abrir minha Bíblia para não dizer que só está na minha. Judas, servos de Jesus Cristo, irmão de Tiago, estou escrevendo aos chamados. Tem alguém aqui que foi chamado por Deus? Quando eu falei chamada, algumas pessoas pensam assim: eu não tenho chamado nenhum, não. Eu chamado Deus nunca me chamou, não. Eu vim sozinho, ele nem sabe que eu estou aqui. Sabe quem são os chamados, irmão? São todos aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e aceitaram de bom coração, que disseram um dia assim: eis-me aqui, Senhor, tira meus pecados, lava-me, ficarei mais alvo do que a neve, me aceita na tua família, Jesus, me faz um filho do teu Pai. Esses são os chamados, gente. Não é quem tem chamado em dons. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Estou escrevendo para os que foram chamados. Os que foram chamados também foram amados em Deus Pai.
E por ser amados de Deus Pai, eles são guardados em Jesus Cristo. Eu não sei como é que você se sente ouvindo um negócio desse, vendo uma coisa dessa, porque isso é um testamento. E sabe, irmão, um testamento, ele tem poder e ele vigora depois que o testador morre. E é por isso que Jesus teve que morrer, para que as palavras dele tivessem validade de testamento. A Bíblia está dizendo, eu e você, irmão, somos chamados. A Bíblia está dizendo que somos amados. A Bíblia diz que somos guardados. Creia nisso, e é pela fé, meu irmão. Nunca mais você vai deixar sair da sua boca: oh, fica, Senhor, mais um pouquinho. Não vá se eu antes te falar. Você nunca mais vai cantar dizendo assim, ó: não me deixe, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Você nunca vai cantar essas bobagens, porque ele diz em Hebreus 13:7: eu nunca te deixarei, jamais vou desamparar você. Quem disse isso botou num testamento, irmão, morreu para que o testamento tivesse validade e poder, e ninguém pode alterar o que ele botou no testamento. Posso andar mais? Judas, servo de Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, eita, diga, está falando comigo. Olha isso que ele diz: quando eu empregava toda a diligência em escrever acerca da nossa comum salvação, eu me senti obrigado a me corresponder com vocês e exortar vocês, chacoalhar vocês, despertar vocês, lembrar a vocês em amor que vocês precisam batalhar, lutar diligentemente, rapidamente. Não espere para amanhã para estudar no Rema. É uma luta, é uma dificuldade, tem a distância, 60 e tantos quebra-mola, né, pastor? Misericórdia. Hein? 64 quebra-mola, daqui até Caruaru. Alguém sabe aqui qual é a distância que tenha da Etiópia para Jerusalém? Alguém sabe qual é a distância da Etiópia para Jerusalém? Não. 4.860 e poucos quilômetros. Não é trem-bala, não é avião, é cavalo puxando uma carroça com etíope dentro. Quase 5.000 quilômetros para vir a Jerusalém para adorar. Esse homem tinha um desejo tão grande, mas tão grande de conhecer o único Deus vivo e verdadeiro. Ele levava meses, meu filho, para vir assistir uma semana de aula. Mas as aulas eram apenas festa, celebração, dança, comida, rever os familiares, os amigos, os parentes, e depois volta. Quando ele está voltando, o Espírito Santo já levantou Filipe: vai para a estrada que dá para Gaza, ela está vazia. Foi só o que disse. Filipe, obedecendo, sem questionar, vai para lá, e vem um homem nessa carruagem, potó, 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 devagarzinho, para percorrer quase 5.000 quilômetros, voltando para casa, meio triste, lendo a Bíblia. E o Espírito Santo disse: acompanhe ele, corra e acompanhe ele. E quando ele chega perto, Filipe vai logo perguntando: você entende o que você está lendo? Filipe não perguntou o que você está lendo. Filipe perguntou: o que é que você tanto lê, mas não entende? Ele disse assim: certamente eu não entendo, sabe por quê? Porque não tem ninguém que me ensine. Olha que tristeza tinha no coração desse homem. Ele ia para Jerusalém, minha irmã, todo ano para adorar. Gastava uma fortuna, quase 5.000 quilômetros, filho. Mas chegava lá, era festa, era dança, era coral que se apresentava, a turminha não sei da onde, e só isso, e o tempo passava, filho.
voltava para a sua terra vazia. O ano que vem eu repito isso, talvez seja uns 3, 4 meses só de estrada. O que é que aquele homem queria? Deus, um dia libere mestres, pessoas que ensinem a tua palavra, que eu possa entender e essa minha sede seja saciada, porque eu já estou cansado de ouvir pregação, já estou cansado de ouvir testemunho, já estou cansado de vir para a festa na igreja. Eu quero aprender. Por isso o Espírito Santo, levanta Felipe, vamos lá Felipe, vamos ensinar Felipe. Felipe pega a Bíblia desde Isaías e leva até Jesus, e os olhos daquele homem abertos, é batizado nas águas. E sabia que esse eunuco foi o primeiro missionário que levou a palavra da fé para a Etiópia? Se você tiver um desejo ardente pelas coisas de Deus, eu vou lhe dizer com toda a minha certeza, você vai se tornar o primeiro missionário na sua casa. Você vai se tornar a primeira missionária lá naquela sua escola, naquela sua faculdade, na sua rua, na sua família. Porque a minha Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé. Sem fé é impossível agradá-lo. Queridos, eu quero rogar aos céus que nessa noite você tenha recebido essa palavra que é de Deus, não é minha. Eu peço encarecidamente aos céus que você abra seu coração e deseje ardentemente, como disse Pedro, precisamos desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno espiritual. Só por ele é que nós teremos crescimento espiritual. Tem que haver desejo, gente. 100 quilômetros, 60 quilômetros, Deus vai ver seu esforço. Você terá mais milagres para contar do que aqueles que moram vizinho à igreja e que vão para a aula sem esforço nenhum. Eu já vi milhares dessas pessoas que não tinham recurso, não tinha nada, e Deus dava habilidade e fazia pastel e fazia pizza pronta e vendia doce, bolo, nunca pediu um tostão a ninguém para pagar, rema e sai de lá por cima. Tem alguém nessa noite que vai entregar sua vida a Jesus Cristo? Eu preciso fazer esse convite, não é um apelo. Se você está aqui, você entendeu a palavra, que Deus quer você salvo, quer ver você não só feliz, mas Ele quer você alegre, contente, satisfeito em toda e qualquer situação. Se você quer aprender os passos da fé, andar pela fé e como agradar a Deus, você precisa primeiro se aproximar da porta. A porta é Jesus Cristo. Ele disse: eu estou na porta, eu sou a porta. Quem entrar pela porta, entra, sai, encontra pastagem. Cristo está lhe chamando hoje para você pertencer à família dele. Ele disse: se você abrir a porta do seu coração, eu entro, meu Pai entra, e ambos faremos nessa pessoa morada. Ele quer habitar no seu coração hoje à noite. Não importa o que você fez, não importa por onde você andou, não importa. Pois a Bíblia diz que quem vem para Cristo, está em Cristo, se torna uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se torna novo na vida dessa pessoa. Quem é a pessoa que vai hoje entregar sua vida a Cristo? Se você nunca confessou Ele publicamente, hoje é a sua noite. Levanta a sua mão direita como forma de juramento, dizendo: sou eu hoje é minha noite. Estou entregando a minha vida a Jesus. 1 segundo eu tenho só. Tem mais alguém? 1 segundo não, 1 minuto, perdão. Tem alguém para entregar a vida a Cristo hoje? Eu espero que todos vocês estejam conscientes do que é estar em Cristo e não estar em Cristo. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não produzir frutos, meu Pai vai cortar. Mas quem estiver em Jesus, produzindo fruto, se esforçando, mesmo não estando limpo, Ele disse: meu Pai vai te limpar, para você dar mais fruto ainda. Esse aqui é um Deus maravilhoso. Tem alguém nessa noite que vai entregar a vida a Jesus? Meu minuto foi embora. Que Deus abençoe a todos. Espero que você tenha recebido da parte de Deus, guardado essa palavra no seu coração. E eu convido você, agora no começo do mês que vem, as aulas iniciarão
E a primeira matéria, ela fica aberto a visitantes, ou seja, você pode assistir 1, 2 aulas sem pagar nada, pela escola, tá bom? E certamente você vai se decidir fazer essa escola que muda a vida. Deus abençoe a todos. A graça e a paz do Senhor repouse sobre cada um de vocês. Aleluia.